Olá, pessoal. Pedro, está me ouvindo? Pedro, a Lívia. Vocês estão me ouvindo? Deem um sim, não. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me Boa ouvindo? tarde. Ontem a gente participou de uma live com os professores, né, no Zoom. Aí eu vi que tem como você iniciar a live sem programar. Aí você, iniciando sem programar, ela dura mais que 40 minutos. Aí eu não sei se essa vai durar mais ou menos que 40 minutos. A única coisa chata é porque toda pessoa que entra, aí tem que ficar admitindo as pessoas que entram, diferente da outra. Aí a gente eu vou esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais gente, para a gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, né? Pedro, agora não. Não está aparecendo nada, né? Diga lá. Diz, Lívia. Alô? Lívia? Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, não. Vocês estão me ouvindo, não? Eu tô. Eu tô. Eu pensei que ia ter mais gente nas respostas do questionário. Disseram que ia ter 24 pessoas, mas só temos 8. Você está aguardando. Kaique. Kaique entrou. Kaique Legiane. Vamos só esperar ver se entra mais gente, aí a gente começa. Vocês estão me ouvindo bem? Estão com caderno aí? Podem falar, habilitar os microfones para falar. Vocês habilitam os microfones, aí depois eu peço para vocês desligarem. E aí, vamos falar um pouquinho enquanto o povo entra? Como é que vocês estão nesse período de quarentena? Estão Ficando doida. ficando doido em casa? Eu também, não aguento mais ficar em casa. Ontem eu fui comprar umas coisas, tá faltando aqui, mas já fazia uns 20 dias que eu não saía de casa. A pessoa fica... Maria, agonia. Pronto, eu acho que não... Será que vai entrar mais alguém? Acho que não, né? Ninguém colocou no grupo que não conseguiu entrar, né? Se mais alguém quiser entrar, vou colocar só uma mensagem no grupo. Pronto. Eu mandei uma mensagem lá no grupo dizendo que a gente já vai começar. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Pronto, Jennifer entrou. Deixa só Jennifer entrar, que aí a gente começa. Vocês estão vendo aí a tela aí a tela do à noite? Sim? Sim. Pronto, a gente vai começar com a administração total de giro. Aí, depois, a gente vai para a matemática financeira. Eu vou desabilitar o som de vocês, mas aí, o momento que vocês quiserem habilitar o microfone para falar, vocês habilitam, certo? Não entendi alguma coisa, vocês habilitam o microfone ou vocês falam no chat, diz, Pedro, eu não entendi essa parte, explica de novo, que aí eu vou explicar novamente, tá certo? Vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem,
diante da explicação. Ou liga o microfone quando quiser falar, ou vocês falam no chat, e aí vocês vão me chamando, que aí eu vou tirando as dúvidas de vocês a partir do tempo, certo? À medida do tempo. Tudo bem? Então, a gente vai começar. Então, os índices de liquidez. Primeiro, eu vou começar explicando, certo? Revisando o que seriam esses índices de liquidez. Aliás, deixa eu... Liquidez. Oh, meu Deus, liquidez. Comecei bem, viu? Escrevendo errado. Eu juro para vocês que um dia eu me acostumo a escrever com essas canetas. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos explicar o que significa, né? Liquidez tem vários significados dentro do contexto financeiro. Se a gente for pegar pela contabilidade, liquidez significa a capacidade que uma conta tem de se transformar em dinheiro. Então, se a gente pegar, por exemplo, o balanço patrimonial aqui, as contas do balanço patrimonial, tanto as referentes ao ativo quanto ao passivo, elas são classificadas em ordem de liquidez, ou seja, quanto mais a conta ela consegue se transformar em dinheiro, mais no topo ela vai estar no balanço patrimonial, seja ela do ativo quanto do passivo, certo? O que isso quer dizer? Por exemplo, o disponível. O que é o disponível? O disponível é o dinheiro que está presente tanto no caixa da empresa, quanto nos bancos, quanto também nas aplicações financeiras. Cabe dizer que são aplicações, a gente vai estudar depois os tipos de aplicações financeiras, mas essas aplicações financeiras aqui são aplicações financeiras que têm liquidez imediata. Então, são aplicações que eu consigo resgatar a qualquer momento. A gente sabe que existem também aplicações financeiras de longo prazo e que a empresa não consegue resgatar imediatamente. Tem um certo tempo, certo, de resgate. Mas aí vocês fiquem tranquilos que esse tipo de aplicação financeira a gente vai estudar em uma outra disciplina que se chama mercado de capitais. Nessa disciplina, vocês vão aprender como investir, a gente vai aprender os principais tipos de investimento, como é que se faz, certo? A gente também vai aprender a calcular um pouco de qual seria, o que é melhor aplicar no CDB, na renda fixa, na variável, certo? A gente vai aprender bem essa questão de investimentos na disciplina de mercado de capitais. Mas voltando aqui aos índices de liquidez, liquidez no jargão contábil significa a capacidade de uma conta se transformar em dinheiro. Então, quanto mais fácil a conta tem de se transformar em dinheiro, mais alta ela vai estar, mais perto do topo ela vai estar no balanço patrimonial. Então, disponível. O caixa, os bancos e aplicações financeiras são dinheiros que estão disponíveis na empresa. Então, é por isso que eles ficam no topo. Os estoques. Se eu vender um estoque, eu vou estar transformando aquele material que está disponível na loja em dinheiro. Então, é muito fácil de se converter um estoque em dinheiro desde que eu venda, né? Os clientes é o chamado fiado. Tanto faz, pessoal, vocês tomem cuidado nas nomenclaturas dos balanços patrimoniais, que essa conta clientes aqui, ela pode vir com outros nomes dependendo do balanço patrimonial da empresa. Pode vir contas a receber, pode vir duplicatas a receber, contas a receber, certo? São fiados da empresa, pode vir com diversos nomes. Bem como essa questão do disponível. Se vier só o nome disponível, significa dizer que já está inclusa a questão do caixa, bancos e aplicações financeiras. Então, ele já somou todos esses valores no disponível. Se vier separado, se o balanço vier conta caixa, conta bancos, a conta aplicações financeiras, aí você vai ter que somar para poder calcular o índice, certo?
Então, vamos aqui ver então, o que seriam esses índices de liquidez? Seriam índices que vão revelar a capacidade de pagamento. Então, veja que a gente parte de um conceito de transformar um ativo, certo? Um ativo ou uma obrigação em dinheiro, para a questão de pagamento. Como eu falava, a questão de liquidez. A questão da liquidez, ela trata tanto de uma questão de transformação de um ativo em um dinheiro, como também ela revela a questão de pagamento, de solidez financeira, certo? Então, a gente vai ter também esse significado para a palavra liquidez. É um sinônimo de solidez financeira. Deixa eu só admitir aqui a Kevin. Então, o que é essa solidez financeira? Significa dizer que a empresa ela consegue honrar com seus compromissos. Se ela tem uma liquidez alta, significa dizer que ela consegue honrar com os compromissos. Que compromissos são esses? São as dívidas que a empresa tem, seja as dívidas de curto ou de longo prazo. As contas do passivo, elas também são divididas de acordo com o grau de liquidez. Quanto mais as contas estiverem próximas aqui do balanço patrimonial dentro do passivo, mais elas vão estar próximas de vencer, ou mais elas vão ter um grau de exigibilidade, ou seja, mais próximas elas vão ter para pagar. Então, elas também são divididas com base na questão de pagamento, certo? Então, recapitulando o que foi que eu disse. Liquidez, quando vocês ouvirem falar de índice de liquidez, nós estamos falando em capacidade de pagamento da empresa, certo? Capacidade de pagamento. Falaram alguma coisa aí no chat? Perguntou, na espera, no ativo, clientes no longo prazo, é o mesmo que contas a receber, igual no ativo circulante? Tem uma diferença, Nayane. Toda conta que é realizada a longo prazo significa dizer que ela só vai ser, aquele dinheiro só vai entrar na empresa depois de um ano financeiro, ou seja, depois de 360 dias. Então, as contas a curto prazo, elas sempre são antes de um ano. Então, se não tiver a longo prazo, significa que é a curto prazo. Então, realizava a longo prazo são clientes a receber a longo prazo, significa que são contas fiadas que a empresa tem para receber depois de um ano. Soraya quer perguntar. Fala aí, Soraya. Levantou a mão. Pode habilitar o microfone, se quiser. Soraya? Tu entendeu, Nayane, o que eu disse? Entendi, eu entendi. Pronto. Podemos continuar, Soraya? Tu quer falar alguma coisa ou não? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam, né? Capacidade de pagamento. Então, esses índices, eles vão revelar a capacidade de pagamento da empresa, tanto a curto como a longo prazo. Então, a gente vai ter que calcular esses índices, mas o mais importante não é o cálculo é o de menos. Calcular é o mais fácil. O difícil é a interpretação, certo? Então, por isso que eu sempre passo os cálculos. Pedro, Oi, pode falar. na questão do disponível, que você falou que significa caixa e banco, tipo, se vier na questão os dois, pode juntar e colocar só o nome disponível? Sim. Se numa questão vier os valores separados, vier a conta caixa, a conta bancos, a conta aplicações financeiras, você vai somar, certo? Você vai Os dois. somar
Ou os três. Então, o disponível são os dinheiros que a empresa tem disponível no caixa. Que a empresa tem disponível nessas contas, caixa, bancos e aplicações financeiras. Então, pode ser que venha só a caixa, pode ser que no balanço patrimonial venha só a conta caixa, a conta bancos, aí vocês são mais duas. Pode ser que venha as três, caixa, banco e aplicações financeiras, e aí vocês são mais três para dar o disponível, como também pode ser que venha só a conta disponível, aí já é a soma das três. Como no caso aqui. Certo? Mas se vier só uma conta, pode ser tanto faz caixa como disponível? Pronto. Se vier só a conta caixa, então a conta caixa já é o disponível, certo? Certo. Pronto. Então a gente vai aqui para os índices, certo? A gente tem 4 tipos de índice de liquidez. O primeiro índice é o índice de liquidez imediata. Eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar de outro para ficar. Liquidez imediata. O que é essa liquidez imediata? É a capacidade de pagamento imediato das dívidas. Então, o que esse índice revela? Se, por exemplo, se essas contas que eu tenho aqui, contas a pagar e impostos a recolher, todas essas contas que a empresa tem, no caso a curto prazo, certo? O que esse índice me responde? Se eu tivesse que pagar essas contas hoje, eu conseguiria pagar? Esse índice diz isso. Ele vai me responder isso. Se eu... aí que eu acho que está com problema aí no acesso. Vejam aí com ele. Qualquer coisa, se ele chamar aqui, eu admito ele, certo? Então, essa conta, essa liquidez imediata, ela revela o quê? A capacidade de pagamento imediato da empresa. Se os credores estiverem agoniados e quererem receber os valores das contas hoje. Então, se eles quiserem, se a empresa estiver passando por maus momentos e quiser pagar hoje as contas, ela consegue? Esse índice vai responder isso, o pagamento imediato das contas. Então, como é que a gente calcula, certo? O LI. Vocês colocaram alguma coisa no chat? Não, né? Pessoal, não liguem com as galinhas cantando, não, certo? Vamos aqui. A liquidez imediata é o disponível, certo? É o disponível dividido pelo passivo circulante. Bem fácil de vocês decorarem as fórmulas, sempre vai ser dividido pelo passivo circulante, quando a gente estiver tratando de índice de liquidez. Existem outros índices que a gente vai estudar depois. Mas quando a gente estiver tratando a questão dos índices de liquidez, sempre vai ser dividido pelo passivo circulante. No caso da liquidez imediata, a gente vai considerar os valores que são imediatos, no caso, o disponível. Então, vamos calcular aqui. No ano 1, que foi o que eu calculei para vocês na videoaula, quem assistiu, o disponível é no valor de 27.640. No ano 2, é 44.422. E no ano 3, é 21.853. Então, vocês vão calcular a liquidez imediata nos 3 anos. No ano 1, no ano 2 e no ano 3. Eu vou calcular aqui do ano 1, mas aí depois vocês vão calcular do ano 2 e do ano 3. Do ano 1, por exemplo, o disponível é 27.640. Então, eu vou colocar aqui, 27.640 dividido pelo passivo circulante no ano 1. Qual é o passivo circulante do ano 1? Aqui a gente tem o passivo e o circulante. Esse valor aqui que está em negrito. Se vocês prestarem atenção, esse valor que está aqui em negrito do circulante é exatamente a soma das contas correspondente a ele. Quais são as contas que representam o passivo circulante?
as contas a pagar e os impostos a recolher. Se a gente somar as contas a pagar, no caso do ano 1, foram 50.415, mais imposto a recolher, que é 21.606. Se a gente somar essas duas contas, vai dar 72.021. Então, a gente vai considerar o valor que é do passivo circulante, que nesse caso aqui é 72.021. Nesse caso aqui, para o ano 1. Se eu fosse calcular do ano 2, eu vou considerar o passivo circulante do ano 2, que é 456.209. Se eu fosse calcular o índice do ano 3, já vai para 565.751, certo? Aí aqui eu vou dividir, no caso, LI do ano 1. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, não sei se vocês vão estar vendo a calculadora na tela, mas aí eu dividindo 27.640 dividido por 72.021 vai dar um índice igual a 0,38. 0,38. Sempre a gente vai considerar como parâmetro o número 1. Para todos os índices, a gente vai considerar como parâmetro o número 1, certo? O nosso parâmetro. Se os valores encontrados forem superiores que 1, se for maior do que 1, responde com um sim, certo? Se, por exemplo, aqui tivesse dado um valor que 1 ou maior que 1, respondia que a empresa tem liquidez imediata, ou seja, ela consegue honrar, ela consegue pagar todas as contas imediatamente. Como aqui deu um valor menor do que 1, significa que não, certo? Valores menores que 1 responde que não, ou seja, a empresa não tem liquidez imediata, ela não consegue honrar com as suas dívidas de curto prazo. Pessoal, aqui ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o índice de liquidez imediata? Podem falar. Posso, Jennifer. Mais alguém quer? Posso explicar novamente. Soraya quer falar? Ela levantou a mão. Pedro, eu queria perguntar, tipo assim, o que isso quer dizer dentro da empresa, sabe? Assim, porque a gente vê muitos conceitos e eles sempre dizem alguma coisa da situação financeira da empresa. No caso da liquidez imediata, essa empresa ela não conseguiria pagar as contas de uma vez. Isso é bom, ruim, se varia da empresa? Se puder explicar melhor isso aí? Pronto. Esse índice de liquidez imediata, ele é um índice um pouco superficial para essa análise de capacidade de pagamento, certo? Porque a empresa ela pode não ter uma capacidade de pagamento imediato, mas ela, a curto prazo ou mesmo a longo prazo, ela consegue pagar as suas dívidas. Então, até uma questão de análise, por exemplo, é viável para a empresa deixar um alto nível de dinheiro disponível para a empresa? A gente sabe que não é prudente a empresa deixar altos valores no caixa ou aplicado em aplicações financeiras. É muito mais